Salve família, esse é mais um programa Psicologia do Artista. O tema de hoje é a psicologia da fama, em memória à passagem de MC Kevin e a todos os artistas, trabalhadores da música. A gente vem hoje conversar um pouco sobre algumas questões para a gente falar quais são as causas da morte. A gente tem que falar das causas de vida, como vivem os artistas, como eles se preparam para lidar com a fama. Existe uma preparação para ficar famoso? Como que é isso para os artistas, nessa relação com a fama, com os fãs, com o público, com o trabalho artístico em geral? E aí a gente pergunta sobre também como que os artistas lidam com os psicoativos, ou mais popularmente conhecido como drogas, principalmente álcool e drogas sintéticas. E como que o dinheiro na relação com a fama e com as amizades, né, que é um tema que surgiu aí, tá nas mídias, tá sendo investigado pela polícia criminal, toxicologia, exames. Então, assim, vamos falar um pouco dessas coisas, que já é um tema pra gente conversar no Psicologia da Fama, né, que é uma área específica da psicologia do artista. E a gente vai conversar aqui um pouco. Hoje a gente tem a presença aqui nos nossos estúdios musicais de groove, a Gata, nosso DJ Kaique de Holanda, @Low Frequency, parece que é assim que se pronuncia. E ele tá aqui na sonorização. Que grupo é esse? O que a gente tá ouvindo hoje, DJ? Tá ouvindo Kane Music, set que eles fizeram pro GTA. Então, com respeito aí ao Kane Music, depois a gente publica na página aí o som deles para vocês escutarem. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre essas coisas todas que a gente falou. Então, como que a mídia e a polícia estão tratando a morte do MC Kevin, a passagem dele, né, do corpo físico ao plano espiritual? Então, em memória a esse MC que estava em alta ascensão, e tantos outros artistas, principalmente músicos, que tiveram suas vidas ceifadas, às vezes precocemente, pela forma como viviam, né? E sem culpabilizações nem moralismo, a gente precisa aprender a escutar os artistas, a entender as suas questões, não somente pela questão da doença, se eles têm alguma doença ou não, mas como que eles vivem a fama, principalmente, né? O fato de ser famoso, o que isso significa para a subjetividade do artista, para os processos psicológicos, mentais, emocionais, que esse artista vai ter que lidar, né? Então, a gente aqui tem essa pegada. A gente espera em breve estar conversando aí com o pessoal da música, principalmente, sobre essas coisas, porque a gente tem que ouvir os músicos e os artistas, né? Eu conversava ontem com os meninos do projeto Você Tem Fama de Quê? E eles falaram um pouco sobre a morte do Kevin. E eles falavam assim, que ele estava drogado. E eu perguntei, mas o que é estar drogado? Bebeu muita cachaça, eles falaram. E hoje eu vi um vídeo realmente que ele estava num estado bastante alterado, não estava conseguindo ficar nem em pé direito. Quando saiu da praia ele caiu, enfim. E os amigos estavam lá, mas meio que deixaram ele caído lá, ele teve que levantar sozinho, enfim, o vídeo está circulando aí. E aí a gente ficou com vontade logo de começar a falar sobre esses temas, porque a gente está montando esse projeto, essa assessoria e toda essa discussão da psicologia do artista, justamente porque eu já vinha percebendo aí que era e continua sendo muito importante
que a gente fale do tema da fama, do ser famoso, o que é isso, e do uso das chamadas drogas, entre aspas, né? A viúva do MC relata que ele fazia uso contínuo de maconha quando é perguntado sobre droga. E existe toda uma discussão, né, no mundo inteiro sobre a legalização da cannabis medicinal, que é uma outra coisa. Então, como a nossa sociedade brasileira, do patriarcado, do machismo, do capitalismo selvagem, de todo o jeitinho brasileiro, né, da enganação, faz com que a gente não tenha acesso a esses temas do uso de drogas, entre aspas, de sexualidade, de espiritualidade, de arte. Então, são temas, né, que a gente não estuda na educação formal, na escola formal que a gente tem, pública ou privada. Esses são temas que ainda estão sendo de forma muito corajosa por alguns professores. Estava sendo debatido com os adolescentes e as crianças. Mas a gente quer ouvir vocês e partilhar isso, né? Assim, como que foi a preparação desse MC e como estava sendo o acompanhamento do trabalho do artista e do ser artista, né? O que a gente pode falar aqui que é importante para que outros artistas e outros músicos construam uma relação em que o ter um suporte psicológico, emocional, de saúde, com terapeutas, a gente tem terapeutas incríveis, pode contribuir para alta performance, principalmente para artistas que estão com agendas muito cheias, com diversos trabalhos, com toda uma série de coisas que são fundamentadas numa dinâmica existencial, numa dinâmica de dia a dia que é muito intensa, né? Então, nessa intensidade toda, podem ir ressurgindo temas da infância dolorida, ferida, do patriarcado, ou seja, competição, inveja, ciúme. Então a gente tem um relato, vamos começar a falar aí então dos estados alterados da consciência, nesse caso aí do Kevin, que tem sido relatado, né, pela mídia e pela investigação criminal, né? Estados alterados da consciência, o que é isso, né? Quando a gente está falando desse mundo da fama, né? E também fora dele, a gente, né, para os fãs e para todo mundo que tá numa relação com umas buscas por substâncias, por determinadas práticas também, né? Não são só substâncias psicoativas que alteram a consciência. O medo altera o estado da consciência, a raiva, uma alegria extrema, o ciúme, né? E outros temas emocionais e mentais que podem afetar o estado da consciência de uma pessoa. E quando a gente está falando de artista, a gente não está falando exatamente assim, né? E é bom a gente pensar um pouco de que pessoas a gente está falando, né? Seria o artista, então, uma pessoa, né, como outra qualquer, um membro de uma comunidade de pescadores, é uma pessoa que a gente possa falar em termos estatísticos dessa pessoa, né? Então, é legal a gente saber das estatísticas, quantas mulheres negras são maltratadas em hospitais públicos, quantos artistas vêm a óbito por uso abusivo de substâncias consideradas tóxicas, as chamadas drogas. Por que ainda isso é tratado mais como um tema de segurança pública, ou seja, de crime, do que de saúde? Porque as pessoas morrem de overdose ou morrem por efeitos de drogas, né? Mas voltando aos estados alterados da consciência, a própria viúva do MC falava do ciúme. O ciúme é um estado mental e emocional que provoca alteração
O ciúme, né, a gente pode ter relatos, por exemplo, de ciúmes que são infundados, que são projeções da pessoa para um outro, um parceiro, um familiar, um objeto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né, na minha humilde visão, de que quando a gente fala de artista, a gente tem que saber que a gente está falando de um segmento de trabalho, de trabalhadores, que tem uma dinâmica de trabalho extremamente amplificada, extremamente corrida. Diferente do senso comum, o artista não é um vagabundo, não é alguém considerado, né, como aquele que só se diverte. Muitos artistas fazem o que amam, alguns não fazem pelo dinheiro, porque amam o dinheiro que isso dá nesse mercado. Então a gente tem muita coisa para falar no universo artístico, nessa psicologia social do artista, né? Desde a dinâmica do tempo até como ele lida com as suas emoções, com a sua mente, o seu espírito, e como ele vai acessar tudo, até as drogas, chamadas drogas, né? Então a gente precisa começar a debater esses temas na saúde, como questão de saúde, né? E bem-estar e ampla expressão artística, né? Dessa pessoa, né? Que está nesse segmento, que está desenvolvendo o seu trabalho, né, o seu ganha-pão, a sua vida, a sua riqueza para alguns, né? A gente não sabe ainda de dados estatísticos de quantos artistas são mega milionários, de quantos artistas morrem por overdose, né? Essas coisas são muito... A gente está muito ainda aí começando a reunir esses elementos para falar das coisas estatísticas, porque são importantes, mas também de reflexões, né, principalmente sobre terapias apropriadas para artistas. Terapias não porque são doentes ou só porque morrem, mas para que eles vivam bem, para que eles tenham um suporte, como várias outras profissões têm. A gente tem psicologia do esporte, a gente tem psicologia jurídica, a gente tem psicologia de quase psicologia da saúde, mas a psicologia do artista é um tema, um ramo, uma área que ainda não ocupou espaços de formação. Então, geralmente, o terapeuta vai pegar aquilo, né, que ele aprendeu como técnicas e éticas e vai aplicar para o artista como aplicaria para outras pessoas, né? E aí, dependendo da sensibilidade do terapeuta, ele vai ter uma outra pegada aí, né? Mas existe... Essas pessoas são formadas, né? Ou pelo menos deveriam, né? Deveriam haver terapeutas e passar por uma formação que é para lidar com as questões do outro e não de si próprio. Isso envolve muito estudo, muita dedicação. Então, o ciúme já era um elemento aí pra gente pensar, né? Por que um MC, por que um artista, né? E por que em geral, e mais especificamente para MCs dentro do universo do trap ou do funk ou do hip hop, do reggae, né? Esse que é o mestre de cerimônia, MC é o mestre de cerimônia, é aquele que tá com o mic na mão, é aquele que vai passar a mensagem, que vai se comunicar verbalmente com o público, né? Mais pra frente a gente pode chamar aí um MC para falar melhor sobre o que é ser um MC, né? Não melhor, não que eu esteja falando pior, mas assim, da perspectiva de um MC. Eu não sou MC de nenhum desses gêneros musicais, por enquanto, né? Eu sou MC aqui do Psicologia do Artista. Então, o ciúme, galera, é uma coisa que é uma questão aí pra gente já pensar nesse contexto de formação, como é esse historial, né? De como Kevin e qualquer outra pessoa que esteja se afetando nisso no seu trabalho possa elaborar um entendimento dessa questão da posse, né? O ciúme ele leva a uma posse, a um sentimento de que possui aquilo e mais ninguém, e fica obcecado pelo objeto ou pela pessoa. Então, assim, ou pela situação.
Então, assim, isso já é algo que produz um estado alterado da consciência, né? No depoimento da ex-companheira, viúva do atual MC, a gente tem essa questão aí dela relatar, né, essas coisas de ciúme, e fala da maconha. E que no dia do falecimento dele, da passagem, ainda se investiga se é acidente ou não, se houve indução, pelo menos verbal, ao ato. Mas ele teria tomado também uma droga sintética que se chama M, como é Kaique, DJ Low Frequency. Agora acho que eu esqueci, mas é o famoso MD, o balinha, enfim. Essas coisas aí. Então, a gente sabe, e se vocês não saibam, procurem saber sobre a dessacralização das plantas de poder e da criação dos sintéticos, né? A gente vive cada vez mais se alimentando de sintéticos, de venenos, de agrotóxicos, consumimos coisas de plástico, muito petróleo, coisas químicas, coisas sintéticas. Então, como é que estava a preparação do MC para lidar com essas questões, né, que produzem também estados alterados, né? E era uma coisa que eu converso assim bastante com o DJ residente aqui do nosso programa, e converso com geral dos artistas, das crianças, dos projetos, que é como está a nossa relação com aquilo que a gente consome, né? E como é a preparação para a gente lidar com as chamadas drogas, não só como indivíduos, cada um na sua experiência pessoal, mas enquanto sociedade. A gente fala sobre isso na escola, a gente deveria falar como que essas coisas são tratadas na nossa família, né? Como que a gente conversa sobre isso. Por que tem tráfico de drogas? Por que tem essa violência toda, né? Por que as pessoas famosas têm esse envolvimento, né, com vários tipos das chamadas drogas, né? Assim, da onde vem isso, né? Parece que existe um círculo para aqueles que vêm das camadas mais vulneráveis, mais pobres, e passa, né? E o Kevin parece que chegou até um tempo que vendeu drogas. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. E participou do tráfico. Então, isso é uma coisa que é um tema muito importante, né? A gente tem guerras enormes em torno dessa questão e as coisas parecem que não vão se resolvendo, só vão piorando, né? Então parece que há algo errado nessa forma de lidar com o sistema de tráfico, e a gente tem vários tráficos na nossa sociedade, né? Várias coisas, de crianças, de mulheres, para sexo, para escravização de humanos, enfim, uma série de coisas, e que a gente não conversa, ainda mais com esse foco na importância social que tem um artista, né? Um artista, quando fala, ele está falando para muitas pessoas, seja com som, seja com palavras, seja com cores, desenhos, filmes. Ele está sempre passando uma mensagem, ele é autor de uma mensagem, ele é um educador, então isso é muito sério, né? E como que o artista se prepara para isso, né? A fama talvez cobre a fama, essa energia da fama, né? De ser publicamente conhecido por muitas pessoas, de alguma forma vai espelhar essa questão em algum momento, né? E a gente vai chamar os artistas aqui para falar sobre isso, de como que isso espelha, qual é o seu recado, qual é a sua mensagem, está produzindo conteúdo para quem, por quê, né? Como que é isso? Então, os processos de adoecimento de artistas são imensos na lida com o trabalho. A entrada antes do palco, o camarim, o estúdio. Então, assim, como que é essa vivência mesmo, né? Deles, artistas. E aí, esse caso do Kevin, assim, traz pra gente muitos ensinamentos, né? Assim, como é a nossa relação com amigos. O que é ter um amigo? Né? Amigo é aquele que faz o que com você, faz o que, te ensina o que, te compartilha,
né? Que tem aí? Como a gente define amizade, né? Essa pergunta também é uma pergunta boa pra gente ouvir e pensar aqui juntos, o que é essa fama, né? O quanto dura, o quanto vale a fama? A fama vale o dinheiro que se ganha ou vale a vida das pessoas, né? Então eu queria deixar essas reflexões, não sei se o DJ quer passar uma mensagem pra gente fechar, foi só umas provocações. A gente vai continuar conversando sobre esse tema porque tem muitos ensinamentos e aprendizados pra gente fazer juntos aqui. Acho que o Kevin, né, em memória dele, homenagear também ele aqui com esse pontapé aí em questões que a gente precisa conversar sobre elas muito, né? E é isso, e o músico e quem faz música, deixa sua mensagem, né? A música, ela nunca morre. O DJ uma vez falou isso, que ele só tinha essa certeza de que a música vai continuar, né, DJ? Então fala alguma coisa aí pra galera, você pensa sobre esse assunto dos sintéticos e a música e a fama, quando você ficar famoso. Tá preparado pra ficar famoso? Acho que é um papo muito complicado, mas você já falou bastante coisa aí. Muita vai coisa. Vai ter mais episódios. DJ não fala, DJ toca, né? Obrigada, Kaique. As fotos do Você Tem Fome, como Fome de Que, ficaram muito boas. Kaique fez umas fotos bem legais. Quem quiser conhecer o projetos de música terapêutica e comida orgânica pela Escola de Saúde e Cultura Semente Jurema. Um beijo no coração, a gente se vê no próximo Psicologia do Artista. A gente deve voltar com Psicologia da Fama com esse tema, tá bom? Beijão!